quando o aqui é lá e o depois é agora. O salto espacial é temporal na matriz. O tempo não é de maneira alguma o que parece ser. Ele não flui em um único sentido e o futuro existe simultaneamente com o passado. Albert Einstein. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para aqueles que temem. Muito longo para os que sofrem, muito curto para os que estão alegres. Mas para aqueles que amam, o tempo não existe. Com essas palavras, o poeta Henry Van Dyke nos lembra como nossa relação com o tempo é irônica. Talvez o tempo seja a mais ilusória de todas as experiências humanas. Não podemos capturá-lo nem fotografá-lo. Contrariamente à ideia que o horário de verão parece sugerir, é impossível levá-lo em consideração. Em um determinado lugar, só para usá-lo mais tarde em outro. Quando tentamos descrever o significado do tempo em nossa vida, percebemos que usamos palavras que o medem em sentido relativo. Dizemos que alguma coisa aconteceu naquela época, no passado, que está acontecendo agora, no presente, ou que acontecerá em algum momento do futuro. A única maneira de descrevermos o tempo é pelas coisas que acontecem no tempo. Por mais misterioso que seja o tempo, ele tem sido o foco da atenção humana há milênios. Durante séculos incontáveis, trabalhamos para divisar e aperfeiçoar sistemas e para marcar o tempo em ciclos e ciclos dentro de ciclos, por razões muito boas. Por exemplo, para saber quando plantar culturas que sustentarão a civilização inteira,
É importante ter conhecimento de quantos dias, ciclos lunares e eclipses já passaram desde o último plantio. Os sistemas antigos de manutenção do tempo mantêm um registro preciso disso. O calendário maia, por exemplo, calcula o ciclo do tempo que começara em 3113 a.C., enquanto o sistema hindu de yugas acompanha o progresso do ciclo de criação, que começaram há mais de 4 milhões de anos. Até o século XX, o tempo no mundo ocidental era geralmente visto em termos poéticos, como se fosse uma arte, como se fosse um artefato da experiência humana. O filósofo Jean-Paul Sartre descreveu a relação temporal como um tipo especial de separação, uma divisão que torna a unir. Entretanto, essa visão poética mudou em 1905, quando Einstein fez colocações relativas à sua teoria da relatividade. Antes da relatividade, acreditava-se que o tempo fosse sua própria experiência. Distinta das 3 dimensões de altura, comprimento e largura que definem o espaço. Na sua teoria, entretanto, Einstein propôs que o espaço e o tempo estariam intimamente entrelaçados e não poderiam ser separados. O espaço e o tempo reunidos, dizia ele, dominam além das 3 dimensões que conhecemos tão bem. É a 4ª dimensão. Repentinamente, o tempo se tornou mais do que um conceito casual. Tornou-se algo poderoso e influente. Usando palavras que trouxeram um novo significado à nossa percepção de tempo, Einstein descreve a natureza misteriosa dessa força simplesmente afirmando o óbvio. A distinção entre o passado, o presente e o futuro não passa de uma obstinada e persistente ilusão. Ao fazer essa afirmativa tão incisiva, Einstein mudou para sempre a maneira de nos relacionar com o tempo. Considere as suas implicações. Se o passado e o futuro estão presentes nesse exato momento, será que podemos nos comunicar com eles? Será que podemos viajar no tempo? Mesmo antes da categórica afirmativa de Einstein,
As possibilidades propostas por essas questões vêm intrigando cientistas, místicos e escritores. Desde os templos ocultos no Egito, que se dedicavam às experiências com o tempo, passando pelas emoções das aventuras narradas por H.G. Wells, no clássico de 1895, seu famoso romance A Máquina do Tempo, a perspectiva de alguém ser capaz de pegar uma carona no fluxo do tempo vem capturando nossa imaginação e preenchendo nossos sonhos. Nosso fascínio por esse assunto é mais antigo do que nossa existência e nossas perguntas sobre esse tema não parecem ter fim. O tempo é real? Ele existe sem nossa presença? Existe alguma coisa sobre a consciência que dá significado ao tempo? Se existe, será que temos poder ou direito de interromper o fluxo para frente? O tempo necessário para que vislumbremos o futuro, ou talvez para nos comunicarmos com as pessoas no passado? Será que poderíamos entrar em contato com outros domínios e até mesmo com outros mundos para compartilharmos o presente? À luz das explicações tais como as oferecidas na próxima sessão, a fronteira entre o aqui e o lá torna-se menos nítida, convidando-nos a reconsiderar o que realmente o tempo significa em nossa vida. Quando o aqui é lá. Se nosso universo e tudo que ele contém estão realmente dentro da matriz divina, como indica o experimento, é provável que bem cedo estejamos redefinindo nossas ideias de espaço e tempo. Poderíamos até mesmo descobrir que as distâncias que parecem nos separar uns dos outros e de nossos entes queridos apenas separam nossos corpos. Ainda que essas possibilidades pareçam ter vindo da ficção científica, elas têm sido também objeto de séria investigação científica, tão séria, de fato, que durante os últimos anos da Guerra Fria, os Estados Unidos e a antiga União Soviética dedicaram a imensa quantidade de recursos e de pesquisas para compreender precisamente até que ponto essa matriz, capaz de interconectar tudo, realmente existia.
Especificamente, a superpotência desejava determinar se era possível viajar a grandes distâncias por meio da matriz. Usando a visão interior da mente e explorando as capacidades físicas de determinados tipos de telepatia, conhecidos como visão remota. Em 1970, o governo dos Estados Unidos começou oficialmente a investigar a possibilidade de se fazer uso de métodos psíquicos para surfar pela matriz e ver terras distantes e alvos inimigos. Foi então que a CIA começou a fazer as primeiras experiências usando pessoas psiquicamente sensíveis capazes de sentir as experiências de outras pessoas sem necessidade de sinalização verbal ou visual. Para focalizar sua mente em locais secretos. Depois de fazer isso, eles eram treinados para descrever o que descobriam com detalhes cada vez mais precisos. Esse programa ficou conhecido pelo acrônimo SCANAT, ou escaneamento por coordenadas. E foi um dos precursores que levaram aos agora famosos estudos do Stanford Research Institute sobre visão à distância. Em geral, o sucesso da visão à distância é atribuído à ideia da física quântica de que, embora as coisas possam parecer sólidas e separadas para nós, elas existem e estão conectadas a todo o restante, como se formassem um campo universal de energia. Os observadores do programa SCANAT eram instruídos sobre como deveriam agir para ter um sonho lúcido. No estado alterado em que ficavam, eles davam à própria consciência a liberdade para focalizar determinados locais. Esses locais poderiam estar em outra sala do mesmo edifício ou do outro lado do mundo. Os treinandos do programa recebiam até 3 anos de instrução antes de serem incumbidos de missões secretas. Os detalhes dos projetos de visão à distância dos militares norte-americanos que só há pouco tempo ficaram disponíveis para o público, descrevem pelo menos 2 tipos de sessões. A primeira, chamada de visão remota coordenada, refere-se às descrições do que os observadores encontravam. Em coordenadas específicas, identificadas pela latitude e longitude. A
A segunda, chamada visão remota ampliada, baseia-se em uma série de técnicas de relaxamento e meditação. Ainda que os detalhes possam variar conforme o método empregado, os procedimentos da visão remota geralmente começam com os observadores entrando em um estado de suave relaxamento, uma vez que nesse estado eles ficam mais abertos ao recebimento de impressões sensoriais de locais distantes. Durante as sessões, outra pessoa geralmente é designada como guia. E desempenha o papel de ajudar o outro observador, chamando sua atenção para a observação de detalhes específicos. Por meio de uma série de protocolos que possibilitam ao observador perceber quais impressões são importantes para uma determinada missão, a pessoa é capaz de descrever o que ela vê cada vez com maior precisão. A indução do guia parece separar essa forma controlada de visão remota do sonho lúcido. Que aparece muitas vezes de maneira espontânea durante o sono. A implicação para as operações de caráter sigiloso era imensa e abria a porta para uma nova era de coleta de informações. Para serviço de inteligência com menores riscos para as pessoas em campo, menores riscos querendo dizer até que os programas de visão à distância foram desativados em meados da década de 1990. Com nomes em código intrigantes, tais como Projeto Stargate, o último dos programas de visão à distância foi oficialmente concluído em 1995. Ainda que o processo tenha sido considerado por alguns como sendo de ciência fronteiriça, tendo sido até mesmo desprezado pelos céticos da área militar, várias sessões de visão à distância foram homologadas por sucessos que não poderiam ser atribuídos a meras coincidências. A Matriz Divina, Gregg Braden.